Olá, meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e agora eu vou falar a segunda parte da aula, Fisiologia das Emoções, falando das bases biológicas por trás da emergência do que a gente chama de emoções. Só lembrando aqui, antes de tudo, que a aula vai ficar longa, tá? Eu já sei aqui, são 54 slides. É, e ao invés de querer dividir esse vídeo em vários pequenos, eu ah, acabei decidindo fazer esse vídeo por completo, mas eu vou deixar na descrição o tempo de cada um dos assuntos, para que depois vocês cliquem direto no tempo e aí vocês vão direto no ponto do vídeo aonde está o assunto específico, ok? Lembrando que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais e estão proibidas quaisquer outras formas de utilização desse material, seja para qualquer outra coisa além que não seja o ensino remoto. Bom, primeira coisa que é interessante lembrar, então, eu vou focar no cérebro, não vou falar das outras partes do corpo que estão envolvidas com a emergência das emoções, mas vale a pena já ressaltar para vocês que coração faz parte das nossas emoções, a frequência cardíaca, tá? A frequência respiratória, os próprios hormônios sexuais estão envolvidos na emergência das nossas emoções, tá? Ah, mas sempre tendo uma detecção, de alguma forma, do cérebro dessas alterações corporais sistêmicas para a emergência do comportamento, das emoções, obviamente, né? Então, o que eu vou focar é no cérebro, vou explicar para vocês e vou começar já mostrando quais são as estruturas que eu vou falar ao longo dessa aula. Primeiro delas é a amígdala, tá? Eu vou falar sobre a amígdala, núcleo accumbens, então a amígdala principalmente na resposta de medo, núcleo accumbens principalmente na resposta de direcionamento de comportamento e recompensa, córtex pré-frontal, giro do cíngulo e ínsula, eu vou falar sobre a complexidade da emergência das emoções, explicando como eles são importantes para complexidade. Por exemplo, emoções autogeradas, né? Ou a previsão de como vai, qual consequência daquele ato que você vai fazer, daquela atitude, ou até mesmo, eu vou explicar no final um pouquinho sobre o efeito placebo. Tá? Vamos começar então com a nossa amígdala. Bom, a gente vai começar então falando da amígdala, tá? De novo, não é essa amígdala de cá não, tá? Senão se a pessoa fala assim, nossa, eu tirei minhas amígdalas aqui, agora eu vou ficar sem medo. Não, você vai continuar tendo medo, tá bom? A amígdala que fica lá no meio do cérebro, é como se fosse uma forma de uma amêndoa, tá? Bem pequenininho no córtex temporal. E é interessante porque ela tem um papel central, ela tem um papel de convergência de informações. Ela tem muita informação chegando, convergindo para a amígdala. Não é o centro do medo, não. Lembre-se disso. Não é localizacionismo cerebral. Então, ó, estímulos emocionais chegam no tálamo sensorial, o tálamo sensorial manda para o córtex sensorial e para a amígdala. A amígdala é até dividida em três partes, por exemplo, a amígdala basolateral, que é aqui, a medial aqui, a central aqui. Então, a amígdala tem seus grupamentos, grupos de neurônios também, e eles acabam se interagindo, tá? Mas eu não vou focar nisso não. Vamos lá. Então, o tálamo manda para aqui, para a amígdala. A sensorial também manda para a amígdala. As parietais multissensoriais, que tem toda aquela integração, o córtex associativo secundário, secundário e terciário, ele acaba integrando e mandando muita informação para a amígdala também. Áreas pré-frontais singuladas, ou seja, córtex singular, envia projeção para cá também para a amígdala. Então tem uma convergência de sinais muito interessante na amígdala, tá? Eu vou depois falar para vocês dessa aqui, essa divisão aqui, como é que ela é interessante. E aí da amígdala, ela acaba enviando projeções para grísia periaquedutal, que está envolvido com pânico, área tegmentar ventral, que pode ter até o sistema de recompensa, tem uma integração de emoções também. Um, núcleos colinérgicos basais que enviam projeções para áreas corticais, hipotálamo que vai enviar projeção para o sistema, que vai ativar o sistema nervoso autônomo, o sistema endócrino, ou seja, hormonal, tronco encefálico, tá? Então ele tem aqui tronco encefálico também que leva a manifestações fisiológicas. Então a amígdala tem esse papel de convergência muito interessante. Reparem só, estímulo emocional manda para o tálamo, córtex e tálamo manda para a amígdala e a amígdala depois espalha, aí tem uma divergência para núcleos basais, pitopotálamo, tronco cefálico, área tegmentar ventral, grísia periaquedutal. Então ele tem todas
essa divergência para cá e a convergência de cá. Então, o papel central da amígdala é muito interessante por isso. Primeiro, ela convergir e depois divergir essa sinalização. Tá? E por ter essa característica, né, de convergir informações, ela vai pegar informações do ambiente. Né? Ele pega o córtex somatosensorial, córtex auditivo, córtex visual. Então, ele pega essas informações todas e acabam convergindo para a amígdala. Olha que interessante. Tendo essa capacidade, a gente acaba querendo estudar, então, como que isso acontece? Como é que ela leva, inclusive, ao condicionamento ao medo, a uma memória de medo. Né? Eu vou mostrar aqui um trabalho com um corredor, né, com um rato. Como é que acontece o condicionamento ao medo? Como é que ele começa a associar duas informações interessantes? Olha só. Vocês vão ver, vai mostrar um som, tá? Vai dar o símbolo do som, mostra o som, depois dá um choque no rato. Esse rato agora, a amígdala começa a associar, olha só, som, córtex auditivo, choque, córtex somatosensorial e de nocicepção. O que acontece? Como eles dois estão sincronizados agora, aparece o som e depois, pá, choque, som, choque. Ou seja, córtex auditivo, córtex somatosensorial e nociceptivo, na hora que os dois eles ativam ao mesmo tempo, eu tenho uma integração dessa informação, plasticidade sináptica, e eu crio uma formação de circuito associando os dois estímulos. E agora, na próxima vez, se eu apresentar o som, automaticamente eu já fico com medo da resposta ao choque. É o que acontece com a gente, né? Com várias coisas. Você está lá brincando na rua, sua mãe sua mãe grita com você. Você nem levou a chinelada ainda. Você não levou chinelada ainda e já falam, putz, agora tem que voltar para casa. Você tem um medo, né? Então reparem só nesse comportamento, de como a gente faz alguns desses estudos. Reparem só. Então, ó, eu tenho aqui um rato, né? Ele está aqui, ganhando a recompensa dele, vem um som. Então o som aqui, ó, até levar o choque. Choque. Levou um susto, né? Porque incomoda. Tá, um choque incomoda muito. De novo, tá lá. Vem o som. Olha o estímulo, tem que estar ao mesmo tempo, né? Então, som. Ó. Choque. Você viu que ele levou um susto até maior agora, né? Ficou sensibilizado. Aí o que acontece? Agora, depois de 10 vezes que faz isso, o que acontece? Quando eu faço o som, reparem só que ele já modifica o comportamento dele, ele já aumenta a frequência respiratória dele aqui agora, vai aumentar a frequência cardíaca também, e ele está ali esperando. Ó. Isso aqui é um processo de ansiedade, tipo ansioso, comportamento tipo ansioso, ele já está ali, ó, vai vir a dor, deu, entendeu? Então o que acontece? Esse processo de condicionamento ao medo já é um processo de integração dessa informação na amígdala, e a amígdala leva à emergência desse comportamento complexo, que é o som vindo então lá do córtex auditivo e o córtex somatosensorial, a nocicepção. E ele vai integrar essa informação. Olha que interessante. Então, basicamente, quando a gente olha os experimentos com condicionamento ao medo, então tem um camundongo, né, um roedor, camundongo, um rato. Aí o que a gente coloca um estímulo específico, seja ou numa plataforma, ou estímulo sonoro, ou estímulo visual, alguma coisa que vai associar, e depois você faz o teste de memória. Então, o que acontece, que a gente sabe, é que se você associa um estímulo a um estímulo sensorial qualquer, né? Cor, som, listra, alguma coisa assim, e dá o choque, agora quando você apresentar esse estímulo que está associado ao choque, ele tem o que a gente chama de freezing. Freezing é um congelamento, ele fica quietinho, assim, paradinho, esperando o choque que vai vir. Tá? Então ele associou a informação de uma coisa que não tem nada a ver com choque, que a gente chama de estímulo não condicionado, né? Estímulo neutro, e aí você condiciona o estímulo neutro aquele estímulo aversivo. Então a gente vê aqui, ó, o camundongo aqui, ele acaba criando uma memória, ele tem um freezing toda vez que ele aprende agora que aquele estímulo neutro agora ele é aversivo também, ele prevê alguma coisa aversiva. E o que é legal disso, legal assim, né, tá?
Ninguém gosta de ver animal sofrendo. Mas o que é interessante disso é que essas respostas elas começam a ser sistêmicas. O medo, como eu falei para vocês, não é só o cérebro. Ele tem uma resposta sistêmica. Então, o que acontece? Se eu coloco um som, se eu faço um som nesse roedor, o roedor está numa caixa, eu faço estímulo sonoro, o que acontece é que eu tenho com o estímulo sonoro um aumento da pressão sanguínea. De leve, mas tem um aumento da pressão sanguínea. E eu vejo um aumento da imobilidade, mas a imobilidade nada de leve também, né? Como depois de longo de um tempo, ele fica com mobilidade. Agora, se eu faço um som e ao mesmo tempo eu dou um choque, reparem só que a pressão sanguínea aumenta muito e a imobilidade desse rato, desse roedor, também aumenta, porque ele leva um choque, então ele fica quieto, né? Ele acaba de doer. Ele associa agora esse som, que antes não dava quase nenhuma resposta comportamental, ele associa esse som agora ao choque, à dor. Então, o que acontece? Na próxima vez que eu fizer o estímulo de sonoro, aquilo que antes não dava alteração nenhuma, agora passa a ter uma alteração sistêmica no roedor, igualzinho quando ele tem um choque. Entendeu? Ele literalmente ele responde ao som, que era um estímulo neutro, como se ele estivesse recebendo um choque. Ele entra num comportamento não de dor, né, mas de medo, de ansiedade para aquele estímulo aversivo que vai chegar. Bom, e aí é óbvio, né, eles foram testar, lá em 1920 fizeram o experimento com o Little Albert, que é o famoso experimento Little Albert. Albertinho. Tá? E aí o que eles fizeram? Pegam uma criança, o Albertinho, colocam um animal perto dele, vocês vão ver que no começo ele não tem medo nenhum do animal, ele fica até curioso com o animal, mas depois, quando apresenta a segunda vez, bate com numa barra de metal que faz um barulho muito grande, assusta o Albertinho. O Albertinho fica com medo agora do animal. Na próxima vez, na terceira exposição, o Albertinho chora. Ele já não quer ficar próximo do animal. Então, reparem só, esse é o Albertinho. E aqui, ó. Então, ó, primeiro mostra o cachorro. Vocês podem ver que o Albertinho está ali, curioso. Olha lá. Agora põe o coelhinho. Tadinho do Uau, né? Eu fico com dó. Põe o coelhinho. Ah, vocês podem ver que ele fica ali naquele dilema, né? Entre curiosidade e fica com o pulga atrás da orelha, né? Eu não conheço esse bicho não, mas ele tá lá. Agora põe um camundongo. Não, o camundongo. Esse é pequenininho, né? Ele tem até mais curiosidade. Olha lá, olha lá que bonitinho. Aí, óbvio, né? Faz o condicionamento. Então põe o Albertinho lá. Vou mostrar um desenho bizarro aqui, né? Põe um camundongo, aí faz o barulho, o cientista bate na barra de metal, dá um susto no Albert. Agora reparem só, quando você coloca o camundongo na frente dele, ele não gosta. Reparem só, ele começa até a chorar. Olha lá, ele tenta evitar, tá vendo? Então, é um condicionamento em humanos, funciona da mesma forma. Nos experimentos mais recentes, usando uma técnica chamada optogenética, que você coloca um gene, que aí ele fica sensível à luz. Então você deixa o neurônio sensível à luz, e aí você pode marcar esse neurônio de acordo com a memória. Então você cria um engrama, tá? um circuito neural de memória. Então imagina só, imagina no Albertinho lá. Você pega o Albertinho, você coloca um camundongo na frente dele, ele ativa um engrama, né, um circuito neural que está envolvido com a memória do camundongo. Esse circuito neural agora ele vai expressar uma proteína que é sensível à luz, e agora, no meio daquele tanto de neurônio que você está no seu cérebro, você tem um circuito, uns neurônios, que eles são sensíveis à luz azul, tá? Que são o da memória do camundongo. Se eu jogar uma luz azul no meio do seu cérebro, só esses neurônios que são sensíveis à luz azul vão ativar e aí vai estimular aquele circuito que faz com que você lembre, ou seja, o circuito da memória do camundongo, entendendo? Então é isso que eles fizeram aqui, ó. Eles fizeram um condicionamento ao medo nesse camundongo numa sala, numa caixinha toda listrada. E aí o engrama da memória de uma caixa listrada é marcada com essas proteínas, esses canais que são sensíveis à luz. E se eu ativar de novo, e dou um choque no rato, tá? No camundongo. Dou um choque no camundongo. Então o camundongo agora ele associa o medo do choque às listras no chão, tá? E agora, nesse experimento, eu vou jogar uma luz, eu vou estimular esses neurônios das faixas, tá? Das listras,
só estimular ele sem estimular a amígdala. E vocês vão observar que o fato de eu estimular essa memória evoca a ativação da amígdala. Ele recruta a amígdala para ativar junto. E aí ele acaba tendo uma lembrança, eu estimulo a lembrança da caixa listrada e junto vem a memória do medo. E olha, reparem só como que muda o comportamento desse camundongo. Reparem só. Então tá ali, ele está numa caixa que não é listrada, então ali não tem nenhuma lembrança que aquele ambiente é aversivo, que é um ambiente de medo para ele, está lá tranquilinho, e aí vai acender a luz. E na hora que acender a luz, vai ativar os neurônios que formam o circuito da memória da caixa listrada. E ele tenta fugir. Primeira coisa, a reação dele é fugir. Ó. Ele está tentando fugir. Depois ele entra no freezing, comportamento de congelamento, e aumenta a frequência respiratória dele, aumenta a frequência cardíaca, e ele está congeladinho. Você vê que ele não está com ação de exploração mais. Então, o que a gente faz nesse caso aqui, desse condicionamento a medo, é agora eu ativando um circuito de uma memória das listras no chão, eu recruto a ativação da amígdala que leva ao medo. Então, a amígdala ela tem essa função, essa característica muito interessante de integrar essas informações e ajudar na formação de memórias de medo. Tá? Então, estudando todos esses processos, uma das pessoas que mais estudou isso chama Joseph Ledoux. E Joseph Ledoux, ele estudou muito esse papel central, essa convergência de sinais para a amígdala. Então, reparem só. Então, é o estímulo auditivo. Estímulo auditivo vem para o tálamo auditivo, que manda informação para o córtex auditivo. Essa informação do tálamo vai para a amígdala, do córtex vai para a amígdala. Então, a informação pode vir do tálamo para a amígdala, informação auditiva, tálamo para a amígdala e córtex para a amígdala. Tá? A mesma coisa, no mesmo tempo, na mesma hora, eu faço um estímulo não condicionado, né, que é o choque, e o choque ele vai estimular a parte sensorial, né, vai ativar o tálamo somatosensorial e o córtex somatosensorial. Os dois enviam projeções para a amígdala, basolateral também, tá bom? Então, ó, os dois em conjunto, ativando na mesma hora, ativa som e choque, ativa auditivo, vai para a amígdala, choque vai para a amígdala, córtex auditivo para a amígdala, córtex somatosensorial para a amígdala. E isso cria o condicionamento, uma integração dessas informações, a formação, a associação dessas duas informações. A amígdala tem esse papel. E depois, ela obviamente envia informações para outras regiões do cérebro, levando ao comportamento de freezing, aumento da pressão cardíaca, pressão sanguínea e também a liberação de hormônios, né, que estão envolvidos com o medo. Aí o que acontece? Mas será que a amígdala tem esse papel mesmo? E tem um experimento muito interessante, vocês vão ver aqui, de um rato. Esse rato, então, ele vai ser... antes da cirurgia dele, ele recebe uma cânula, coloca água gelada. A água gelada ela vai anestesiar, ela vai diminuir o potencial de ação, ele vai atrapalhar a atividade da amígdala. Tá? Então ele vai fazer antes de colocar essa água gelada e depois de colocar essa água gelada na amígdala. Então antes da lesão temporária da amígdala e depois de uma lesão temporária da amígdala. E reparem só o comportamento desse rato quando ele vê um perigo, que é um gato mecânico. Então o queijo está aqui. Reparem só a reação do rato quando ele tenta pegar o queijo quando aparece um gato mecânico. Reparem que vai abrir a portinha, o rato vai vir aqui, ó. Fugiu. O rato fugiu. Né? E aí, enquanto ele vai ali, ele está ali quietinho e tal, ele tá, nesse momento, ele recebe informação sensorial visual. O córtex visual envia informação para a amígdala envia a informação para o restante, né, para grígia periorbital, para núcleos da base, um monte de regiões diferentes, potálamo, e aí ele faz com que tenha essa resposta corporal de medo, ele entrou num pânico, né, tem que fugir, não é nem ansiedade, nesse caso não tem ansiedade, porque não tem distância do perigo, o que ele teve é pânico, é fugir. Reparem só que, lógico, né, tem toda uma motivação. Ele começa a ficar curioso de novo, ele põe a cabecinha aqui, ó. O queijo está aqui. Ele está naquele dilema da curiosidade, vou ou não vou, pego o queijo ou não pego. É muito bonitinho, reparem só que ele começa a olhar a cabecinha lá, ó.
Ele, vou dar uma olhadinha, vou. E aí ele começa a andar tipo, como se fosse na ponta dos dedos, olha, bem devagar. Vou, fugir. Tá? Agora só, reparem agora, no caso desse mesmo rato, quando ele sofre uma lesão por uma água gelada na amígdala, e aí atrapalha a atividade da amígdala. Reparem só no comportamento desse rato, o queijo está aqui, ó, mais longe ainda, está mais distante que aqui. Ó, tá? O queijo está aqui, e o gato mecânico está ali. Reparem só. Abre a portinha. Abriu a portinha, ele viu que o queijo está ali, ó. Aí ele vem caminhando. Olha lá. Opa, beleza, tudo bem? Eu só vim aqui pegar o queijo, tá? Não deixa eu atrapalhar não, tá? Muito obrigado. Beijo pra vocês, tchau, até logo. Olha que interessante. Então, ou seja, uma inibição da atividade da amígdala atrapalhou completamente a emergência do comportamento de medo, comportamento de aversão. Tá? Então a gente vê com esse experimento um papel muito central, muito forte, central não, um papel muito forte da amígdala na emergência da emoção do medo. Tá? E o que é interessante também na amígdala, que não é tudo ou nada não. A atividade da amígdala ela é de acordo com a sua intensidade. Reparem que interessante esse trabalho, esse resultado de Cal. Eles fizeram ressonância magnética para olhar a atividade da amígdala, tá? E fizeram expuseram essas pessoas a diferentes expressões de medo. Uma expressão mais leve, que ele chamou de 0%, e uma expressão de medo, que seria 100%, e de pânico total, que seria 120%. Então ele vai mudando a expressão facial da pessoa para o mais medo possível. Aqui a gente vê uma correlação da atividade da amígdala, ou seja, tem um aumento da atividade amígdalar, da amígdala, de acordo com o estímulo, do nível de estímulo, da intensidade do estímulo de medo, da expressão facial. Então, quanto maior for a expressão facial de medo, maior é a atividade da amígdala. Dando essa ideia, então, da atividade da amígdala mais espectral. Não é uma coisa de tudo ou nada. Existem níveis diferentes da atividade da amígdala para a expressão dessas emoções que a gente tem, tá? Da emoção, do medo. E o que é interessante, outra coisa que é legal, que eu falei para vocês viram que eu devo ter focado um pouquinho isso para vocês, é que a ativação, quando você faz esse estímulo, por exemplo, esse condicionamento, primeiro vai para o tálamo auditivo, do sonoro, tálamo auditivo, vai para o córtex auditivo, depois para a amígdala. Então ele tem caminho direto para a amígdala do tálamo e direto do córtex para a amígdala. Né? Então do tálamo para a amígdala, do córtex para a amígdala. A mesma coisa do córtex somatosensorial. A mesma coisa do córtex visual. Então, o que acontece é, se eu fizer um estímulo de 17 milissegundos, não é estímulo suficiente, não é tempo suficiente para ativar o córtex. Então, ele não ativa o córtex, ele não vai ativar o córtex visual, mas ele ativa o tálamo. E como eu falei para vocês, o tálamo, e algumas regiões basais do cérebro, do córtex, ele chega a ativar o córtex, mas secundário não. Essas regiões integram informações primárias visuais. Esse tempo é suficiente para isso, mas não para integração forte. Então, se eu faço um estímulo de 17 milissegundos, você não enxerga. Você não fala que você viu esses olhos. Quer dizer, sabe aqueles estímulos muito rápidos, né, que o pessoal fala que é subliminar? Ele pode ser muito rápido, você não integra, você fala, não vi nada. Mas mesmo você descrevendo que você não viu nada, a amígdala ativa. Então, o que foi observado que as apresentações subliminares, ou seja, de 17 milissegundos para baixo, se for muito baixo não chega, não dá nem para ativar a amígdala, mas se for 17 milissegundos, é o suficiente para não ativar o córtex para integrar essas informações sensoriais visuais, mas é o suficiente para ativar o tálamo e algumas regiões do córtex visual primário e levando à ativação da amígdala. Então, se eu fizer um estímulo muito forte, muito rápido, tá? De olhos de medo, né, regalado assim, 17 milissegundos, eu ativo a amígdala. E se eu colocar olhos de felicidade, como se fosse fechadinhos, sorrindo, não ativa a amígdala. Então, a amígdala não precisa necessariamente da ativação cortical. O que pode mostrar para a gente que, dependendo, se a gente não tem uma percepção sensorial, uma integração cortical de alguma informação do ambiente que você tem, que você está, mas se a amígdala dispara porque tem ativação do tálamo e o tálamo envia essa ativação para a amígdala, você tem medo e você não sabe por quê. Aí você pode falar até assim, credo, nossa,
esse lugar aqui tem um ambiente ruim, né? Tem uma energia ruim. Bem que eu tinha visto que a energia aqui não era legal. Na verdade, é ativação do tálamo, da amígdala, sem você saber por que está ativando essa amígdala. Outra coisa que é interessante, mostrando a mesma coisa, foi nesse paciente, coitado. Teve um azar, o paciente TN, nesse trabalho do Pegna, por exemplo, que ele fez o seguinte, ele pegou um paciente que ele tinha tido uma lesão, tá? um AVE, então ele tinha tido uma lesão no córtex visual primário, cicatrizou, depois de alguns, acho que 1 mês ou 2 meses, não sei, ele teve mais, acho que foram 6 meses na verdade, ele teve mais um AVE, e aí aqui a gente está vendo em agudo, ainda tem muito líquido nessa região, e aqui muito cinza, que é tecido cicatricial. E aí ele teve lesão do córtex visual do lado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Esse paciente ele ficou cego cortical. Ele, mesmo recebendo informação vindo do olho, então, ou seja, da retina, chega lá no núcleo geniculado lateral, a gente vê aqui, não, esse aqui é a amígdala, chega no núcleo geniculado lateral, que é mais ou menos aqui, eu estou perdido. Chegando no núcleo geniculado lateral, aí envia projeção para o córtex visual primário, que vai para o secundário, papapá, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Se ele ativa aqui o núcleo geniculado lateral, ele pode ir para o tálamo, que vai para a amígdala. Não precisa chegar no córtex. Então, esse indivíduo ele é cego cortical, porque ele não vai integrar informação visual, mas ele ainda tem projeção para a amígdala. Se eu pego esse paciente e mostro uma imagem neutra para ele, ele não tem atividade da amígdala. Tá? Tem até uma dedução da atividade da amígdala. Se eu mostro uma imagem de raiva, também não tem atividade da amígdala específica. De felicidade, também não. Mas, se eu mostro uma imagem de medo, esse paciente, mesmo cego cortical, ele ativa a amígdala. Então, ou seja, se uma pessoa é cega cortical, mesmo sem atividade do córtex visual, é possível a amígdala detectar um estímulo básico de medo. Expressão facial é estímulo evolutivamente básico, então foi importante a gente conseguir caracterizar isso muito rápido. Então, ativa a amígdala mesmo que eu não tenha ativação do córtex visual. Tá? Então, é possível identificar emoções faciais mesmo que você seja cego cortical. Não cego de retina. Se você tem segredo de retina, não existe transdução do sinal visual para virar potencial de ação. Não vira potencial de receptor, não vira potencial de ação. Mas se você é cego cortical, onde vai integrar essa informação, aí sim, mesmo assim, a sua amígdala pode ativar, passando por vias que não levam à integração sensorial, mas sim a essas vias diretas para a amígdala, tá? Bom, mas eu vi aquele caso lá do rato. Né, que se eu parar a atividade da amígdala, ele não tem emergência de medo no rato. E no humano? Sempre tem a pergunta se é no caso do humano. Tem uma doença que chama Urbach-Witt. E a doença Urbach-Witt ela leva ao depósito de cálcio por proteinose lipoide na amígdala. E tem componente genético. Então o que acontece é, começa a calcificar a amígdala e as células, os neurônios da amígdala, por causa da formação desses cristais de cálcio, morrem, são destruídos. E aí, quando eles são destruídos, essa pessoa não tem mais amígdala, fica um buraco. Se vocês olharem aqui, ó, na tomografia, tem um buraco no meio do cérebro, que era onde tinha amígdala e agora foi calcificado. Então morreram esses neurônios. Então, quando você pede para essa pessoa que tem, igual a paciente SM, que tem a doença de Urbach-Witt, ela utiliza a palavra de medo e pânico normal, ela consegue colocar na palavra, na frase que ela está dizendo. Ela reconhece o medo. Ela fala, essa pessoa está com medo. Ela lembra de exemplos de quando ela sentiu medo na infância. Ela tem memórias episódicas de quando ela tinha medo. Mas ela não sente o medo. Ela não tem mudança de condutância da pele. Ela não tem a expressão, a emergência do sentimento medo. Ela identifica tudo, ela não tem alteração cognitiva. Mas ela não consegue, não emerge mais a emoção do medo nela. Então, pegando um dos trabalhos que fizeram com ela, pede para ela encostar numa cobra, para ela encostar numa tarântula, para ela entrar numa casa, eu achei muito engraçado, entra numa casa, num prédio mal assombrado na Inglaterra, e o que acontece? Não apresenta nenhuma emoção, nenhum medo, apresenta nenhum comportamento de medo. Uma das formas de testar, você olha a condutância da pele. Quando a pessoa tem medo, né, ativa o sistema nervoso autônomo, e aí ela tem, obviamente, aumento da condutância da pele. Tá? Depois fizeram um experimento muito interessante com ela, que colocaram vários vídeos de filmes diferentes. Então colocaram vídeos
vídeos tristes, filmes tristes, de raiva, de surpresa, de felicidade, né? Alegria, vídeos alegres, de desgosto, né? De nojo e de medo. Aqui tem exemplos dos filmes, vocês podem observar aqui, né, de cada um deles. E aí as pessoas, indivíduos que têm amígdala e a paciente SM que não tem amígdala, então vocês veem que todos eles, no DICA, eles ficam muito similares, né? Não tem mudança de comportamento, de resposta emotiva nenhum desses filmes de cá. Mas na hora do medo, olha o que acontece. Ela não apresenta emoção, ela não descreve essa emoção, ela não apresenta nenhuma expressão facial, nada, nem respostas galvânicas, ela não apresenta. Depois eles fizeram, logicamente, né, vamos pesquisar mais, né, e aí eles fizeram com vários filmes diferentes, assistiram, colocaram numa bateria de filmes de terror, né, o Chamado, Bruxa de Blair, Paciente Inglês, Aracnofobia, Halloween, The Shining, Iluminado, Silêncio dos Inocentes e tal. Se a gente vê que várias pessoas aqui apresentam resposta de medo, né? E a SM não apresenta resposta de medo. Depois, obviamente, fizeram mais um, esse aqui é interessante, tá? Que é com sons. Será que ela apresenta alguma resposta de medo ao estímulo sonoro? Então, primeiro mostra, vou colocar daqui de baixo, ó, uma música triste, reparem só. Então aqui a gente vê, numa música triste, eles não têm a diferença. Esse aqui, a SM tem outros pacientes similares, tá? A SM, e eles não têm diferença em relação à música triste, tá? A apresentação de emoção em música triste. Agora olha só, nesse caso de cá, de músicas alegres. Mesma coisa, até no caso da SM, ela tem uma resposta até maior, né? É interessante nisso. Uma das coisas que eu fico intrigado é porque hoje a gente está entendendo que é complexo amidaloide, né? Baseado na evolução, ele também parece estar envolvido com o sistema de recompensa. Então, eu não sei muito bem explicar isso não, tá bom? Mas ele tem um aumento aqui, mas no geral está bem próximo da alegria. Agora vamos lá para o próximo, música de paz. De novo, não apresentam nenhuma diferença, né, na expressão, né, da descrição da emoção. E agora uma música de medo. Olha lá, ó, reparem só. Aqui a gente vê que tem uma redução muito grande comparado com os indivíduos controle, né? Então eles apresentam menos expressão de medo, né, da emergência desse comportamento, comparado com os outros indivíduos. Tanto que tem a epilepsia anteromedial do lobo temporal, que seria próximo da amígdala, quanto a SM, que tem o específico da amígdala, tá bom? Então, o que a gente olha, se vocês podem me perguntar, poxa, professor, mas será que a gente nasce com esse medo dessa música? Não, a gente sabe que a música é uma memória, a gente associa o filme dos antigos, Charlie Chaplin, alguma coisa assim, tá? Então o que acontece é que existe uma memória emocional, a gente entende isso. E o caso da paciente SM é muito interessante porque ela demonstra isso, tá? Por quê? Se você pega uma paciente SM, você coloca ela com uma caneta que dá choque, você entrega uma caneta da choque, você entregou para ela, ela vai apertar a caneta, você fala, olha, caneta interessante, ela aperta a caneta, ela leva choque, ela solta a caneta e fala, nossa, deu choque. Na hora que ela leva o choque, você olha a resposta de condutância da pele dela e você vê que tem aumento. Então ela aumentou a resposta de condutância da pele dela naquele momento. Isso, ela ativou, deu medo. Ativou várias regiões do cérebro dela em relação à dor, né? Doeu, ele solta. Não é que ela vai deixar de soltar. Mas isso não vai criar um medo da caneta. Ela não cria memória de medo. Ela não forma memória de medo da caneta.
O que acontece? Próxima vez que eu entrego a caneta para ela, você entrega a caneta, ela pega a caneta e fala assim, ó, essa é a caneta que me deu o choque. Mas ela não tem emergência do medo. A emoção medo não emerge. Aí o que acontece? Ela aperta de novo, leva choque de novo, solta de novo, fala assim, aí tá vendo? Tá choque. Aí depois você apresenta para ela de novo, ela pega de novo a caneta e ela vai falar assim, essa caneta me deu choque 2 vezes. Mas como ela não tem a memória do medo, ela não tem aversão à caneta. Agora tem o experimento com HM, que é aquele paciente que eu já expliquei para vocês na aula de memória, que está envolvido com que ele não consegue formar memórias episódicas. Ele não forma memórias do que aconteceu, dos episódios da vida dele. Então, no indivíduo controle, eu, por exemplo, né, nós, se a gente pegar uma caneta, a gente vai pegar a caneta, vai ver que caneta que é. Aí, na hora que você pega a caneta, você leva o choque. Agora, você associa o choque à caneta. Como o choque dói muito, ele vai formar uma memória de que a caneta dá choque. Na próxima vez que eu pegar essa caneta, eu vou ter uma sudorese, aí lá vem o choque, entendeu? E aí, então, eu tenho uma resposta emocional antes mesmo de levar o choque. Isso aqui é uma evidência que tem uma memória emocional. Tá? Se eu pego HM, no caso que a SM não teve, se eu pego HM que não lembra de memória episódica, ele não tem a formação de memória episódica, ele vai levar o choque, depois eu entrego a caneta para ele não lembra que ele já pegou essa caneta, ou seja, ele não tem a formação da memória episódica que tem essa caneta. Eu pergunto, você já viu essa caneta? Ele, não. Na hora que você entrega a caneta para ele tem a resposta da memória emocional. E quando ativa, quando tem aumento da condução da pele, ele solta a caneta e fala assim, não gostei dessa caneta, nessa caneta deve ter energias negativas nessa caneta. E ele não quer mexer na caneta mais. Por quê? Porque a amígdala dispara, a amígdala dele grita, falando, isso não é legal. Mesmo que ele não forme memórias episódicas, entendeu? Isso mostra que a gente tem vários tipos de memórias diferentes, que como falei para vocês lá na aula de memória. Nesse caso aqui, só lembrando, então, dessa memória emocional, como que a amígdala tem um papel fundamental na formação da memória emocional. E para finalizar essa parte da amígdala, para falar mais outras coisas na frente, é lembrar que a amígdala tem um papel até na organização social, gente. É muito interessante. Como a amígdala cria essa sensação de aversão, de medo, de ansiedade, essas coisas todas, e entra num sistema de organização social, de hierarquia, animais que são altamente hierárquicos, eles têm aumento da atividade da amígdala. Eles têm uma atividade forte da amígdala. Então, quando você pega, por exemplo, gorila de costas cinzas, costas prateadas, silverback gorillas, então essas gorilas de costas prateadas, eles são machos alfa, eles têm o tempo todo brigando para ser o macho alfa. Se você faz uma lesão bilateral da amígdala desses gorilas, você tem aumento do comportamento de apego, ele deixa eles completamente, socialmente desinibidos, e então eles ficam com mais facilidade para fazer amizade e fazer cafuné um no outro, né? E decréscimo da hierarquia social, ele cai, ele vai lá para o meio, ele não vai lá para baixo não, mas ele vai lá para o meio e ele deixa de ser um alfa, então ele deixa de ser um animal dominante. Então a amígdala tem um papel fundamental na formação da hierarquia social e também na questão do animal dominante. Bom, vamos para o próximo, né? Então a gente falou da amígdala, já descrevi bastante, é o que mais tem informação, é a amígdala. Vamos falar agora do novo, núcleo accumbens. Então, o núcleo accumbens é aquele famoso que todo mundo fala, que é o sistema de recompensa, de prazer, blá 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 blá, tá bom? Vamos falar lá do núcleo accumbens. O núcleo accumbens, ele fica numa parte cortical aqui, você vê que é medial anterior, e tem a área tegmentar ventral que envia projeção para o núcleo accumbens. Então, o núcleo accumbens é uma regiãozinha de um grupo de neurônios, tá? Que formam, que quando ativados, eles direcionam o comportamento e dão um sistema de recompensa, tá? Eles dão recompensa, dá prazer quando ele ativa nessa região do núcleo, essa região do núcleo accumbens é ativada. Mas lembrando que é um circuito, lembra que não é a região do prazer, não é a região da recompensa, não. É uma região onde integra muita informação também de convergência de informações e com um papel, um peso muito forte na emergência das emoções. Ele é necessário para a emergência das emoções, mas ele faz parte de um circuito. Bom, então, em relação ao sistema de recompensa e motivação, como é que ele foi descoberto? Foi por um acidente. É muito engraçada a história, é muito interessante a história. Brenda Milner, que é aquela cientista, psicóloga, que estudou o caso do HM, da memória,
Ela mora em Montreal, né? Universidade de Montreal, não, de McGill. E ela tem um marido, Peter Milner, que ele começou a estudar, tentar achar no cérebro. O pessoal estava estudando muito o hipotálamo, né? A área tegumentar, não, a formação reticular. E eles tinham toda uma hipótese mais que essa região aqui próxima, nessa parte do hipotálamo, do tálamo, hipotálamo, formação reticular, tudo isso aqui estaria envolvido muito, teriam pequenos núcleos, teria algum núcleo para motivação, para empolgação, alguma coisa assim. E eles colocaram eletrodo, mas o grupo dele, por um acidente, por ansiedade, não deixaram secar a resina, e o eletrodo acaba indo para a região aqui na projeção que vai para o núcleo accumbens, da área tegumentar ventral para o núcleo accumbens. E esse cara percebeu que quando desativavam a formação reticular, o rato fugia. Mas esse rato específico não fugia. Na verdade, ele tinha mais vontade de ir para o lugar, para uma região específica. E aí eles dissecaram o cérebro. Depois de fazer vários experimentos com esse rato, eles dissecaram o cérebro e eles descobriram, então, foi no primeiro grupo, por acidente, que a área tegumentar ventral, na verdade, esse circuito de cá, estaria envolvido com a motivação, com esse comportamento de direcionamento, essa emergência desse direcionamento de comportamento. E aí, estudando mais, né, mais profundo esse assunto, colocaram o eletrodo aqui, ou na área tegumentar ventral, ou no núcleo accumbens, e aí colocam esse animal que toda vez uma barra para esse animal ele apertar e se autoestimular. E o que acontece é que esse animal, quando ele faz isso, ele acaba viciando em apertar essa barra, porque essa barra dá prazer demais. E aí direciona o comportamento desse animal para ele apertar a barra, porque toda vez que ele aperta a barra, ativa ou a área tegumentar ventral ou o núcleo accumbens, e os dois estão interligados, obviamente. Então, olha só que interessante como é que faz. Olha que legal o experimento. Como é que você acaba mostrando a autoestimulação do núcleo accumbens ou da área tegumentar ventral. Você põe o eletrodo, então, uma dessas duas regiões, em alguma delas, deixa o rato, então, explorar o ambiente e essa alavanca de cá, se ele apertar, estimula o eletrodo. Vocês vão ver que acende a luzinha aqui, quer dizer que o circuito foi fechado. Então, ele aperta, ó, pronto. Ativou, de novo, de novo, de novo. Olha só, ele não para não. Ó. De novo, de novo, de novo. Ele fica assim, eu te amo, alavanca. Né? A alavanca é a melhor coisa do mundo, é uma droga para ele. E é exatamente, essa é uma região, esse circuito é um circuito que é altamente ativado quando a gente usa uma droga por prazer, uma droga recreativa. Tá? Então a gente vê aqui, né, uma autoestimulação desse rato do próprio núcleo accumbens apertando uma alavanca. E o que é interessante é que esse sistema, esse circuito, ele direciona um comportamento muito forte. Ele realmente é importantíssimo para a sobrevivência, para direcionar o comportamento. Então reparem só nesse vídeo, que interessante. Ó. Eu vou pausar aqui. Ó. Esse caminho do rato foi para o outro lado. Tá? Aqui, beleza. Vou explicar aqui agora. Então esse rato agora vai apertar uma alavanca e essa alavanca ativa direto o núcleo accumbens dele, ou a área tegumentar ventral. Eu não me lembro qual região que está inserido o eletrodo. E aí o que acontece? Na hora que ele aperta essa alavanca, estimula, ele está tendo prazer, está empolgado, feliz da vida. Estão vendo que tem uma luz aqui, aí depois acende uma segunda luz. Quando acende a segunda luz, significa que, mesmo ele apertando, não vai ativar o núcleo accumbens dele. Então agora ele tem que voltar para o outro lado da gaiola para reativar esse circuito de cá. Então agora ele vai para o outro lado e tem que ir para o outro lado e voltar para cá, tá bom? Para ele fazer isso, ele vai ter que passar por cima dessa grade, e essa grade dá choque. E agora é o dilema. Esse animal, esse rato, ele vai assumir a dor, o risco, ele vai passar pelo ambiente aversivo para ter o prazer de volta? Reparem só. Ó, apertou, apertou, tá ativando, ativando, ativou aqui, já não tá dando mais esse prazer. Então agora ele sabe que tem que voltar para o outro lado. Ó, ele vai... Olha lá, vou, não vou, vou, não vou, não, melhor não. Ele vai de novo, vou. Ele até aperta, não tá funcionando mesmo não. Vou, então vou ter que ir, né? Aí, pá, aperta de cá. Olha lá. Apertou, apertou, apertou. Agora ele sabe que o outro lado vai funcionar. Leva choque de novo e ele volta a ter prazer. Então reparem só como esse sistema motivacional, esse sistema de direcionamento de comportamento, de prazer, ele é muito forte. Ele é muito forte. E as drogas de abuso acabam atuando em cima, dentro, na ativação desse circuito específico. Por isso que uma pessoa arrisca a vida dela passando por todo um perigo para conseguir ter esse prazer. É por isso que uma droga de abuso é perigosa. Né? Bom, e aí na década de 50, mais ou menos, o pessoal parou para pensar, poxa, se esse circuito é tão forte, é tão importante, ele é tão bom assim, caramba, antidepressivo.
vamos usar como antidepressivo. Agora, o que acontece? Agora, se eu coloco uma coisa que a pessoa aperta, toda vez que ela ficar triste, ela aperta uma chavinha, né, um botão, pronto, essa pessoa tira antidepressiva, ela não vai ficar mais triste. Então, ela está com depressão, na hora que ela ficar triste, apertou, pronto. Né? Vamos fazer isso? Beleza, vamos fazer. Colocar eletrodo, então, no núcleo accumbens dessa senhora, e reparem só, dessa paciente. Então, eles põem o eletrodo direto lá no núcleo accumbens dela, e toda vez que ela aperta a chavinha, um botão, dá recompensa. Reparem só, ela está conversando com o médico aqui, ó. Repare que ela não para de apertar o botão, ó. Mais uma, mais uma. Ela não aperta o botão quando ela está em depressão, não. Ela aperta o botão agora porque ela está viciada em apertar o botão. Tanto é que nesse vídeo é engraçado, porque ela fala, eu escutei uma piada. Ele é mesmo uma piada? Ela é, o gato atravessou a rua. Ele, é? Ela é boa, né? Por quê? Porque qualquer coisa que você contar para ela é a coisa mais gostosa do mundo. Então ela está viciada. Reparem só o dedo dela, a mão dela. Ela fica apertando sem parar. Olha lá. Ela está viciada em apertar o botão desse instrumento e ativar o núcleo accumbens, ou a área, o núcleo accumbens nesse caso, o núcleo accumbens dela. Bom, uma outra coisa que é interessante, eu já vou levantar, eu vou colocar isso bastante forte para vocês prestarem atenção, tem uma coisa que é frenologia, né? Que é localizacionismo no cérebro. Teria regiões no cérebro que estariam tendo funções específicas. Outra coisa que também é muito criticado hoje em dia, chama quase que uma frenologia química, que um neurotransmissor tem uma função específica no cérebro. Não é. Neurotransmissores têm várias funções no cérebro, dependendo da região que ela tem, dependendo do tempo que ativa. E, nesse caso, eu vou falar da dopamina, porque a dopamina tem um papel muito forte na recompensa, mas não essa dopamina. Tem a ativação GABAérgica, tem a ativação glutamatérgica, esses neurotransmissores estão também envolvidos no sistema de recompensa. Mas eu vou falar da dopamina, porque a dopamina tem de novo, é um trator no sistema físico do cérebro, né, que é o sistema complexo, dinâmico, aberto, então é um atrator para o sistema dinâmico complexo muito forte, então vou falar da dopamina para vocês. Aí vocês vão entender um pouquinho o papel da dopamina nesse processo todo. Então o que ele faz? Aqui ele vai ativar neurônios, não neurônios dopaminérgicos, mas os receptores dopaminérgicos. E aí eu tenho um neurônio em que o receptor dopaminérgico D1, o neurônio que tem o D1, ele fica sensível à luz azul, igual eu expliquei antes. E nesse grupo de cá, o neurônio que tem o receptor dopaminérgico D2, ele é sensível à luz. Então, o neurônio que tem o receptor D1 é acoplado à proteína GS, como eu expliquei para vocês lá nos vídeos, lá nos primeiros vídeos. E aí, a proteína GS estimula a atividade daquele neurônio. Então, se o neurônio pré-sináptico libera neurotransmissor, o neurotransmissor se liga no pós-sináptico, se ligar no D1, esse neurônio agora vai ativar. Então, eu contando uma fofoca e esse aqui continua na fofoca. Tá? No caso do D2, ele é acoplado a uma proteína G inibitória. Então, ele inibe a atividade do neurônio. Então, seria o pré-sináptico está aqui, libera dopamina. Essa dopamina vem aqui na fenda sináptica, se liga no D2, e o D2 inibe a atividade do pós-sináptico. Então, eu conto uma fofoca, mas na hora que eu conto a fofoca, eu falo assim, não conta para os outros não. Aí esse aqui para a fofoca e não faz mais atividade. Ok? Então, o que acontece o D1 é estimulatório, D2 é inibitório. E aí eles põem esse animal exposto numa região específica a ter cocaína. Tá? Então ele vai ativar, a cocaína vai ativar os dois receptores, tá? Mas ele quer ver se ativando o D1, que é esse gráfico de cá, se eu aumento a preferência, o vício à cocaína, o prazer à cocaína. E o que ele observa? Aqui esse verdinho aqui é o controle, é o que não tem ativação por luz de receptor do neurônio com o receptor D1. A gente tem aqui a ativação, ele tem vontade de ficar com cocaína, obviamente, né, na câmara onde tem a cocaína, mas se eu estimulo o D1, ele fica com mais vontade. Então, D1, que ele é estimulatório, ou seja, o pré-sináptico ativa o pós-sináptico pela atividade do receptor D1, ele fica mais propenso ao vício. Ele tem mais prazer, ele tem mais direcionamento de comportamento. Se eu ativar o D2, agora reparem só, se eu coloco cocaína, esse animal ele fica, então, mais viciado. Ele quer mais, ele tem mais sistema motivacional, direcionamento de comportamento para ficar na cocaína. Mas se eu ativar o receptor, o neurônio que tem receptor D2, ele diminui.
Então, o D2, ou seja, se eu ativar, se eu cocaína aqui, ele inibe a recaptação de dopamina. Tem mais dopamina na fenda sináptica e ela começa a ativar D2, não, todos os neurônios dopaminérgicos. Se eu ativar mais o D2 com a luz azul, esse neurônio agora ele vai ter mais inibição, porque a proteína G é inibitória, ele tem mais inibição da sua atividade e ele para de ativar. Ou seja, o D2 ele inibe a atividade desses neurônios no núcleo accumbens. Olha que interessante quando a gente pensa num experimento desse. Eu posso falar que a dopamina é estimulatória no núcleo accumbens? Depende. Se a dopamina se ligar no D1, ela leva a recompensa. Se ela ligar no D2, ela para a recompensa. Entendeu? E olha que interessante essa dinâmica. Eu vou explicar para vocês. Olha que legal essa dinâmica. Quando eu pego um voo, que eu nunca lembro o nome em português, que é não sei o que da pradaria, como se fosse um rato da pradaria. Tem um que fica no alto da montanha que ele tem um comportamento natural dele de monogamia. Tá? E aí o que eles fizeram no experimento desse, que foi muito interessante. Se você ativa o receptor D2 nesse voo, nesse rato da pradaria, se você coloca um agonista ou ativa o D2, ele deixa de ser monogâmico, ele não quer mais ficar com o parceiro. Então ele começa a explorar outros animais, outros parceiros sexuais. Mas se eu ativar o D1, aí sim. Agora sim, ele fica monogâmico, ele tem prazer, ele quer ficar sempre com o mesmo parceiro, muda completamente o comportamento. Ou seja, o D2 ele muda esse comportamento sexualizado, de monogamia, e o D1 ele aumenta o sistema de recompensa, então ele aumenta o prazer, a vontade de ficar monogâmico com o mesmo parceiro. Não tem remédio para isso, não existe drogas na Araújo para você ter o comportamento de monogamia, tá? Infelizmente não tem, não posso falar nada, não dá para você manipular farmacologicamente a pessoa que você tem uma paixão gigante, tá bom? E o que é interessante, baseado nisso, mas olhando em humanos, se a gente olhar nesse trabalho, por exemplo, você olha o comportamento de motivação, de recompensa associado àquela paixão inicial, aquela coisa que a pessoa está do seu lado, ela está assim, qualquer coisa que ela faz, pode soltar um pum, você fala assim, ai meu Deus, eu te amo, nossa, seu pum é tão cheiroso, sabe? Aquela fase de paixão daquela pessoa. Quando você está apaixonado naquele início de namoro, de paixonite aguda, você tem aumento da atividade da área tegmentar ventral. Você tem aumento da resposta dopaminérgica quando você vê a imagem daquela pessoa que você está apaixonado. Você nem está do lado da pessoa, mas só de você ver a imagem, você já ativa o sistema de recompensa, você ativa o sistema de motivação, o tanto que você quer ficar com aquela pessoa. A mesma coisa que é interessante, quando você compara uma pessoa que você tem afeto, igual de amigo, e uma pessoa que você é apaixonada, que você tem interesse sexual, você tem diferenças de atividade. Então, a atividade do núcleo accumbens, a atividade da área tegmentar ventral, é maior no indivíduo que vê uma foto de uma pessoa que você está apaixonada, comparada com aquele do seu amigo, que você vê do seu amigo ou do seu amigo. E o que é interessante é que até mesmo aqueles relacionamentos de longo prazo, que você tem uma pessoa, que você gosta dessa pessoa, se você tem um relacionamento saudável, você tem um relacionamento que você gosta de ficar com a pessoa, que você tem uma recompensa em ficar com essa pessoa, mesmo por um tempo longo, nós temos uma correlação da atividade, do companheirismo com essa pessoa que você gosta, né? Que você tem um amor romântico, né? Que você tem um relacionamento romântico de parceiro sexual, você tem sim um aumento da atividade, uma correlação entre o aumento da atividade da área tegmentar ventral, ou seja, acaba levando a liberação maior de dopamina no núcleo accumbens dessas pessoas comparados com aqueles que não têm um relacionamento muito saudável com o parceiro ou a parceira. A mesma coisa que eles viram foi a relação à atividade do núcleo accumbens. Então, não só da área tegmentar ventral, mas também do núcleo accumbens. Quanto mais saudável o relacionamento, maior a atividade do núcleo accumbens quando a pessoa vê a foto do parceiro que tem um relacionamento bom. E o que é interessante aqui, eu vou mostrar para vocês nesses vídeos, eles colocaram um sensor, tá? De novo, em neurônios que são D1, CRE, tá? Então a gente vê a fluorescência, o quanto que esse neurônio vai ativar, e aqui de D2, CRE, ou seja, o neurônio D2 é quando ele vai ativar. E reparem só
que o D1, aqui ele faz um pareamento, ele põe que esse lado de cada câmara é onde tem a cocaína, mas não vai dar cocaína, tá? Reparem só que ele ativa o D1 na primeira vez, ele ativa o D1, e aí, quando ele está mais ou menos nessa região da câmara aqui, quando isso significa que ele está motivado, está direcionando o comportamento dele para essa região de cá, tá? E depois, quando ele chega aqui, ele não tem ativação do T1. Ou seja, como não tem cocaína, ele não recebeu cocaína, ele tem uma sensação de frustração, né? Então ele não vai receber cocaína, ele não tem ativação de D1, que dá um reforço, que seria a resposta final. E o D2, quando ele está aqui, ele não tem muita atividade, mas ele tem uma redução da atividade quando ele chega aqui também, mostrando que tem uma redução do tônus dopaminérgico. Reparem só. Então, ó, aqui, ó, ativação de D1, chegou na ponta, não tem ativação de D1 novamente. Ou seja, ele não tem o segundo pico de dopamina, que seria o da recompensa. Ele tem o primeiro, que é direcionamento de comportamento, mas ele não tem o segundo, que é a recompensa. Agora, olha o do D2. Reparem só, então tem o tônus da atividade. Vai chegar ali, ó, redução. Depois ele aumenta de novo. Tá? Então, o que acontece? Ele não cria uma frustração nesse animal, obviamente, porque ele tem uma redução do tônus dopaminérgico, ele não tem o segundo pico de D1, e o D2, inclusive o D2, ele para de ativar. Então, quando a gente tem, para ter uma previsão, uma recompensa, nós temos dois picos de dopamina, é isso que a gente sabe hoje. Um primeiro pico de dopamina no núcleo accumbens, ativando o D1, direcionamento de comportamento. Segundo pico, aquele lugar era bom mesmo, aí dá a recompensa, ok? Por isso que hoje nós não chamamos somente de sistema de recompensa, nós chamamos de sistema de motivação e recompensa, ou sistema de direcionamento de comportamento e recompensa. Bom, vamos para a próxima estrutura, tá? Já tem muito tempo, 1 hora, lembre-se, está tudo quebradinho lá, e para vocês colocarem. Clica no tempo que vai no assunto específico. Vamos falar rapidamente, são os 3 agora, a gente fala bem rápido. O primeiro é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal foi descoberto, né, seu envolvimento com as emoções por causa do caso do Phineas Gage, né, aquele famoso caso do Phineas Gage. E Antônio Damasio escreve no livro dele O Erro de Descartes, ele descreve o caso do Phineas Gage, mas ele conta também o caso do novo Phineas Gage, que seria o Elliot. E, na verdade, tem um tumor no córtex pré-frontal, e ele apresenta falta de iniciativa, decisões arriscadas, pouco prático, disperso, e incapacidade de sentir emoções. Então, as mesmas coisas que foram descritas no Phineas Gage. Então, no Elliot, por exemplo, se a gente apresenta essas imagens, que são super tristes, essa aqui, todas elas, na verdade, nossa, eu olho, já me afeta. Ele tem reconhecimento do valor emocional das figuras, mas ele não tem reatividade emocional. Ele não tem aumento da condutância da pele, ele não tem aumento da frequência cardíaca, respiratória, ele não tem aumento da atividade da amígdala, ele não tem essas atividades. Então, o córtex pré-frontal, ele tem esse papel de modulação das emoções, não somente nessa parte do medo, né, da aversão, mas também no sistema de recompensa. Reparem só. Aqui eu tenho um experimento que eu ponho uma pilha 1 que tem menor recompensa, menos risco. Então, em longo prazo, ao longo de 10, 15 minutos jogando, você sabe que no final você vai ganhar dinheiro arriscando menos. Na pilha 2, quanto maior, vai ter maior recompensa, mas o risco é maior, e aí é desvantajoso. Tá? Então você coloca essas duas pilhas de cartas e rapidinho, depois de 5 minutos, o paciente, o indivíduo, ele acaba descobrindo, tá, que a pilha 1, a carta da pilha 1, ele tem menor recompensa, ele dá menos dinheiro, menos retorno financeiro, mas no final ele vai ganhando mais dinheiro. Então as pessoas acabam pegando mais as cartas da pilha 1. Os pacientes do córtex pré-frontal, como eles têm uma recompensa grande, aquilo direciona o comportamento, mas ele não integra a informação contextual de que essa pilha, mesmo dando menos recompensa, ele é mais vantajosa a longo prazo. Então, paciente com lesão no córtex pré-frontal, eles acabam escolhendo as cartas da pilha 2. Então, dessa forma, a gente vê que o córtex pré-frontal ele tem um papel fundamental da contextualização que está envolvida a emergência daquele sentimento, daquela emoção. Então, o córtex pré-frontal ele ajuda, ele faz com que tenha a emergência da capacidade de antecipar emocionalmente as consequências futuras dos atos. Então, você consegue prever
qual que vai ser a consequência daquele ato que você vai fazer, daquela atitude que você vai ter. E nós sabemos hoje, por exemplo, que essa região do córtex pré-frontal está é uma das regiões que mais demora para desenvolver, para ter a poda neural ao longo do desenvolvimento do cérebro. É a fase da adolescência, que seria a poda neural. Então a gente entende, por exemplo, hoje, a gente compreende bem o perigo e, né, até a maldade que é enviando jovens, principalmente os homens, que o desenvolvimento do córtex pré-frontal ele é mais tardio, a poda neural vai até os 23 anos mais ou menos, enviar indivíduos que ainda não têm uma capacidade de antecipar emocionalmente as consequências dos atos deles para uma guerra, né, para um serviço militar. Então, o sistema límbico está ativo, né, ele vai criar seus traumas, mas ele ainda não consegue antecipar essas atitudes que ele pode ter. Então, é até uma maldade, né, um governo enviar uma liderança, enviar um jovem que ainda não tem o desenvolvimento do córtex pré-frontal para tomada de uma decisão, prevendo as consequências. E é interessante que o córtex órbito-frontal, que é essa partezinha mais aqui, o córtex pré-frontal ele fica aqui, ó, e o córtex órbito-frontal fica aqui, ó. Então, o que acontece? Ele tem um envolvimento muito de integração sensorial, de ativação, levando a emergência de expectativa, para tomar de decisão, para hedonismo, que é busca constante pelo prazer. E a gente sabe que esse córtex, olhando ele de baixo, tá? Então, eu estou olhando essa parte vermelhinha aqui de baixo, a gente sabe que ele tem vários circuitos entre regiões diferentes, são microcircuitos. Aqui do olfatório, somatosensorial, autonômico, visual, auditivo, gustatório. Ele recebe tantas projeções e integra essas informações. E aí o que a gente sabe, que indo até para o córtex medial, aqui indo para a parte do córtex medial, ele tem um aumento da complexidade. Então, todas essas decisões, todas as complexidades, expectativa, como vai ser a sua decisão, a busca pelo prazer, ele tem envolvimento forte do córtex órbito-frontal, porque não é só a recompensa, tem também o contexto que está por trás dessa recompensa. Bom, as outras duas regiões também, para fechar rapidinho, é o giro do cíngulo e a ínsula. Eu vou juntar os dois para vocês entenderem. A ínsula é essa partezinha aqui. Se eu pego o córtex temporal, empurro ele para baixo, pego o córtex parietal aqui, ó, parietal e o frontal, empurro ele para cima. Se eu empurrar ele para cima, aparece aqui o córtex insular, tá? O córtex insular, o córtex da ínsula, ele está envolvido com empatia, com emoções sociais, emoção metacognitiva, que é aquela em que você sabe que é social, você sabe o que o outro está sentindo. Interocepção, que é aquela quando você tem uma percepção do sentimento, da emergência, ou até mesmo quando você evoca uma memória, aquela emoção ela aparece. Então, tudo isso aqui a ínsula está envolvida, que é uma integração, uma complexidade maior que aquele sistema que é quase direcionado, quase que é linear, mas não é linear, da amígdala e do núcleo accumbens. Então, o córtex insular está envolvido com vários comportamentos complexos, emergências de emoções mais complexas, tá? Na complexidade das nossas emoções. Então, reparem só aqui nesse primeiro de cá, quando o indivíduo vai fazer uma aposta, existe uma correlação da condutância dérmica, ou da condutância da pele, né, da resposta galvânica, uma correlação com a atividade da ínsula, do córtex insular. Ou seja, quando o indivíduo vai fazer uma aposta, ele tem essa atividade, esse medo, né, ou antecipação, ou até excitação, empolgação, né, antecipação daquela coisa, do resultado, e ele tem uma ativação do córtex insular. O indivíduo, quando ele está com empatia, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, ele também tem uma ativação, ele tem uma atividade também do córtex insular. Isso leva à emergência da empatia. Então, perceber a dor do outro, né, o que é famoso dos neurônios espelhos, emerge principalmente da atividade do córtex insular. E um outro que é muito interessante é da interocepção. Quando a pessoa, por exemplo, lembra uma memória afetuosa, né, uma memória interessante, ou até mesmo quando ela está escutando uma música, alguma coisa assim, ela tem um aumento da atividade do córtex insular, dando essa sensação gostosa, né, de bem-estar, alguma coisa assim, quando tem essa interocepção, ok? E já o córtex cingulado é essa parte quando a gente vê na parte medial. Se a gente olha da parte medial do nosso córtex, né, então a gente pega os dois hemisférios e separa os dois hemisférios e olha a parte medial, a gente vê isso aqui que é o córtex cingulado. E o córtex cingulado está envolvido com motivação,
com memórias emocionais, com contextualização das emoções, comportamento social, recebe muitas projeções dopaminérgicas da área tegmentar ventral, que é forma, né, das áreas do sistema límbico, e tem projeções para a amígdala. Então, ele é extremamente integrado também com várias regiões que estão envolvidas com emoções mais de forma direta, né, quase linear. E o que é interessante, como ela está envolvida com isso tudo, a gente sabe que o córtex do córtex cingulado, ele está envolvido com o efeito placebo. Né? Uma coisa que é interessante a gente lembrar é que tem efeito placebo e efeito nocebo. Tá? Que é sempre muito comum as pessoas falarem que a fé, independente do que vai ser, você vai acreditar no remédio, você vai acreditar numa religião, numa entidade, alguma coisa assim, todo mundo fala que a fé faz bem. Depende, tá? A fé faz bem e faz mal. Tem o efeito placebo quando a fé faz bem. Tem o efeito nocebo quando a fé faz mal. Por exemplo, quando você lê uma bula de um remédio, você começa a sentir já todos os efeitos colaterais que o remédio vai ter. Antes mesmo de tomar o remédio, a gente chama isso de efeito nocebo. Ou se você acha que tem uma entidade, uma religião punidora, você já começa a sofrer antes, efeito nocebo. Então a fé tem efeito placebo e efeito nocebo, tá bom? Tem os dois. Mas a gente sabe que o córtex singular, o córtex cingulado, está envolvido principalmente no efeito placebo. Tem existem poucos estudos de efeito nocebo, tá? Mas o efeito placebo, que é o que o pessoal tem mais interesse, a gente começa a entender que aparece, emerge também pela atividade do córtex cingulado. Reparem só, aqui quando o indivíduo está sentindo dor, né? Então tem ativação do córtex, do córtex cingulado posterior, porque ele tem toda uma integração de sensação nociva, tá? Quando o indivíduo está com opioide, ele tem uma ativação grande, né? Então tá todo prazerzão lá do opioide, ele tem uma ativação grande do córtex para uma analgesia induzida por opioide, tá? Ele ativa tudo, né? Bastante, farmacologicamente falando. Mas quando eu tenho efeito placebo, ou seja, eu dou um remédio, uma água para a pessoa, né? Quase uma homeopatia, né? Literalmente. Eu entrego homeopatia para a pessoa, um agente homeopático, e, e não tem nenhum medicamento por trás, essa pessoa acredita, né? Tem a fé que aquele medicamento, que é somente uma farinha, né? Ou seria somente homeopático, essa pessoa acredita que faz bem, e aí essa coisa, essa toda modulação das emoções, emerge então pela atividade, principalmente do córtex cingulado anterior, que está envolvido com o efeito placebo, enquanto essa parte da dor acaba indo posterior. Okay? Então, a ativação do córtex cingulado anterior, do óbito frontal também, mas eu vou focar principalmente do córtex cingulado anterior, ele está envolvido, aqui, né? Ele está envolvido sim com a emergência do efeito placebo, né? Do bem-estar que a pessoa tem acreditando em alguma coisa. E o que é interessante é que essa modulação de recompensa ela é muito forte. E o córtex cingulado e o córtex insular estão envolvidos com modulações complexas. Esse trabalho aqui é muito interessante porque a pessoa quer beber vinho, ela está com o sistema de recompensa para comprar um vinho. Então ela vai numa loja. Olha só como é que é interessante essa modulação do sistema de recompensa. Esse vinho tem vinhos franceses e tem vinhos alemães. Tá? E aí o que acontece? Você chega, pega essa pessoa, põe na loja, na verdade você coloca essa loja para ela tocar só música francesa ou só música alemã. E o que eles observaram é que na semana que eles tocaram música francesa, 77% dos clientes compraram vinhos franceses. Na semana que eles colocaram música alemã, 73% dos clientes compraram vinho alemão. Tá? Então, o que a gente vê é que o tipo de música influenciou a tomada de decisão. E quando perguntaram para os indivíduos, a música influenciou a sua tomada de decisão? Só 7% deles responderam sim. Então, várias das nossas tomadas de decisões, por causa do córtex pré-frontal, córtex singular, córtex insular, todos eles integram essas informações e ajudam a tomar as decisões para o sistema de recompensa, antecipação da recompensa, tudo isso, e você não tem nem ideia. E emerge como se fosse uma tomada de decisão que você decidiu, né? Você decidiu comprar alguma coisa. Na verdade, é uma integração de informações do seu cérebro e você acha que foi uma tomada de decisão, o seu livre-arbítrio, entre aspas. Bom, agora nos próximos slides eu vou mostrar só vídeos. Tá? São só vídeos, um atrás do outro. E o que eu quero que vocês façam é viajar.
Quero que vocês viajem, que vocês peguem esse conhecimento, pausem esse vídeo, pensem, tentem fazer algum exercício, anotar, pensar, discute o que vocês acham que estaria acontecendo, que está acontecendo no cérebro desses animais, desses comportamentos de emoções, tá? Tentem aplicar. Tipo assim, se vai dar recompensa, se é expectativa, se é expectativa, se é recompensa no núcleo accumbens, ou se o complexo amiloide na amígdala vai ativar, se é medo ou condicionamento ao medo, ou se tem uma ativação em córtex insular e do córtex cingulado. Na verdade, aqui, nesse caso é pássaro, não vai ter isso, mas pelo menos vocês vão entender, porque tem analogias, né? Ao longo da evolução tem coisas que são análogas. Do córtex pré-frontal, eu quero que vocês viajem como o cérebro desses animais ativaram para esses comportamentos complexos, tá? E aqui são aves do paraíso, são umas aves que evoluíram dentro de uma ilha lá na Polinésia, e elas, como é uma região que tem muito rica em alimento, não tem muita competição sobre comida e sobrevivência. Então existe um processo que é o processo da seleção sexual. Então as aves elas evoluíram muito forte com plumagem, tipo de dança, é muito interessante. E elas aprendem, mudam, tem toda uma culturazinha. É muito interessante. Reparem só que legal. Com a voz do David Attenborough, que é para mim um gênio. Ó, mexendo no corpo, são vários tipos diferentes. There are 42 different species of birds of paradise, each more bizarre than the last. This forest is so rich that nourishing food can be gathered very quickly. That leaves the male... Reparem que bonitinha é essa ave de cá. Repara que primeiro, acaba dando dica para vocês. Primeiro ela começa a limpar o ambiente. Ela está na expectativa, no planejamento. Olha só. Ela limpa todo o ambiente. Vai até que é uma folha, ela vai tirar a folha. Tipo, filho da mãe, o que você está fazendo aqui? Ela vai limpar, já preparando o ambiente, já criando uma expectativa de depois conquistar uma fêmea. Reparem só. Six-plumed bird of paradise with time to concentrate on other matters, like tidying up his display area. Direcionamento de comportamento, olha só. Gasto energético forte. Everything must be spick and span. Gasto energético forte para direcionando um comportamento. All is ready. E agora, exibição. Também um gasto energético forte. Ó. Very impressive, but no one is watching. Ó. The superb bird of paradise calls to attract a female. Chamou a fêmea. And he has more luck. But what does he have to do to really impress her? Esse é o outro. Olha o gasto energético dessa ave. Ó. She retires to consider her verdict. It's hard not to feel deflated when even your best isn't good enough. O que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham, por exemplo, antes para motivar, para direcionar esse comportamento e depois que ele não teve a recompensa? O que vocês acham? Vamos para o próximo vídeo. Isso aqui é interessante, que é um vídeo que mostra que em camundongos eles têm uma atividade no córtex somatosensorial
que é análogo às nossas cócegas, tá? Então, hoje a gente não sabia muito bem como é que as cócegas aconteciam, mas dá prazer, tá? Então reparem só que o rato ele vocaliza numa frequência que a gente não escuta, mas eles reduziram um pouquinho a frequência para a gente conseguir escutar. E reparem só como é que é, parece uma gargalhada, é como se fosse uma gargalhadinha, tá? Reparem só. Essa é como se fosse a risada do rato. Ó, então, uma das descobertas foi... Olha lá. Olha que bonitinho. Faz as cócegas e o rato gosta, ele vai atrás. Ó. E ele vocaliza. E ele vai atrás. Ó. Olha que filha da mãe. Agora eu vou fazer o seguinte. Se você parar para pensar que é uma ativação do córtex somatosensorial, e lembre-se, eu falei lá para vocês, mostrei lá, tem algumas regiões mais complexas, daquelas 3 últimas, que recebem projeções somatosensoriais. Tá? E esse rato, ele tem esse prazer, ele vai receber essa informação de tato, de contato, e aquilo vai dar prazer, tanto é que ele corre atrás, ele dá essa gargalhadinha, essa vocalização. Mas vai mudar um contexto, reparem só. Reparem aqui, ó, esse rato agora está numa plataforma alta. Uma plataforma alta. E eu coloco esse rato agora, ele vai sentir cosquinha, mas reparem, ele não responde com prazer. Ele não vocaliza. E ele fica ali com alta frequência respiratória. O que é interessante nesse caso, então, se a gente for parar para pensar, é o contexto ambiental, ele tem uma modulação tão forte, aquele experimento que eu falei lá naquela aula anterior, no vídeo anterior, do Schechter e do Singer, o contexto ambiental tem influência fortíssima de como vai ser a sua resposta emocional, inclusive aquilo que te dá prazer. Entendeu? Isso é importante para a gente pensar nos contextos sociais que a gente coloca diversos grupos minoritários, em que às vezes uma piada minha pode ser engraçada. Eu sou homem, branco, hétero, né, de classe média alta, e para mim vai ser engraçado. Mas para uma pessoa, para um negro, ou para um homossexual, bissexual, para uma mulher, isso já não vai ser tão engraçado assim. Então, o contexto ambiental é muito importante para a emergência das emoções, entendeu? Isso é importante para a gente aprender a ter mais empatia. Quanto mais ciência a gente aprender, maior vai ser a nossa compreensão da empatia e para a gente se tornar mais empático. Reparem agora nesses outros 2 que eu vou colocar para vocês. Aí eu vou mostrar uma influência evolutiva, né? uma influência filogenética, tá? O vídeo anterior foi do contexto ambiental na resposta comportamental das emoções, e agora filogenético, ou seja, da influência evolutiva na resposta ambiental, a resposta ao estímulo. Reparem só que eu tenho aqui um babuíno, que ele é macho alfa, hierárquico, com alta influência de agressividade para a estrutura hierárquica, e aqui eu tenho um orangotango que não tem influência hierárquica, as fêmeas e os machos eles não competem muito entre si, não tem briga entre os machos para hierarquia social. Então reparem só a resposta deles em relação à mágica, reparem só como é diferente. Primeiro o babuíno. A resposta dele foi agressiva. Interessante, né? Agora vejam o orangotango, uma influência filogenética. Reparem só.
que é interessante quando a gente vai pensar nisso, que eu acho que é legal vocês para pensar, então nós temos influências genéticas por trás do nosso comportamento, da nossa resposta emocional, tem influência genética também na emergência das nossas emoções, tem influência filogenética e o que eu acho interessante ressaltar, babuíno é muito similar de comportamento de hierarquia aos chimpanzés. Orangotango tem um comportamento muito dócil, similar aos bonobos. Chimpanzés e bonobos são praticamente iguais na evolução, próximos de evolução aos humanos. Na verdade, os bonobos parecem ser mais próximos que os chimpanzés. Nós temos os traços filogenéticos para esses tipos de comportamentos, tanto do dócil quanto em relação à agressividade, busca e hierarquia. O que a gente questiona na ciência é como o ambiente, como a cultura, como a nossa ecologia do que a gente construiu na humanidade, qual desses dois lados, desses dois traços filogenéticos a gente está alimentando? O traço filogenético de docilidade, de empatia, ou o traço filogenético de competição e de hierarquia? Isso é importante, porque se a gente tem os dois, por que a gente tem que valorizar um mais do que o outro? Não é? E olha a complexidade que é. E por último, esse vídeo é muito interessante para mostrar a dinâmica da emergência das emoções. Reparem só, de novo, como ele é contextual e como ele é dinâmico e como tem toda uma interação social por trás disso. Vejam como é importante entender todos esses aspectos envolvidos na emergência das emoções. Reparem só, eu vou contar um pouquinho a história desse vídeo e vocês vão ficar pensando nas estruturas corticais, nas atividades da fisiologia do cérebro por trás disso tudo. Olha, reparem só. Primeiro esse macaco prego, é um capuchinho. Esse macaco prego, ele recebe dessa cientista de cá uma pedra, ele devolve a pedra, faz uma tarefa e ele vai receber pepino. Tá? Ele recebe o pepino, come o pepino e ele tem prazer. Tá? Então, primeiro, ele recebe, ele prevê que ele vai receber recompensa, olha a expectativa, recebe a recompensa e ele come todo satisfeito. Vocês vão observar que ele até quer mais, ele põe a mãozinha porque ele quer mais. Então, ali ele está tendo prazer. Aí ele distrai, esse de cá começa a fazer a mesma tarefa e na hora que ele recebe, em vez de receber pepino, ele recebe uva. E uva é mais docinho, é mais gostosa. Aí ele recebe uva, esse de cá percebe que esse aqui recebeu uva. E ele refaz a tarefa. Reparem a mudança de comportamento dele, a mudança de estado emocional, de emergência de emoções nele. Reparem só. Demora um pouquinho, tá? Estou esperando aqui, porque o Franz Deval vai falar lá. Recebeu, pepino, comeu, ele até quer mais. Ó. Vai falar, me dá mais um pouquinho e tal. Vai para lá, distrai. Esse aqui faz a mesma tarefa, recebe a uva. Ele, opa, nossa, caramba, não sabia que tinha uva aqui, não. Ele vai, pega a pedra, devolve rapidinho, ganha pepino. Põe o pepino na boca, joga na cientista. Agora ele fala, não é possível, não, meus 5 centavos, não é possível, não, de jeito nenhum, não quero, não, o que é isso? Direitos iguais? Como assim? Aí esse aqui ganha uva, de novo. Reparem que esse macaco de prego agora ele vai testar a pedra, reparem só, ele testa a pedra, devolve para a cientista, ganha pepino, ele nem põe na boca, ele joga na cientista de novo. E ele fica indignado. Gente, o que é interessante nesse aspecto aqui, esse é o Franz Deval, tá? É o autor desse experimento. O que é interessante nesse caso de cá é esse macaco, 10 segundos antes do colega receber a uva, ele estava ativando o sistema de recompensa, ele estava ativando o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral. Olha que saco. E aí, depois que ele observa que o outro recebeu uma coisa que ele não recebe, agora ele tem aversão. Ele vai ativar o que? A amígdala? Ele vai ativar o que? Giro singular posterior, e antes era anterior. Olha como é que muda a dinâmica. 10 segundos de diferença, mudando o contexto ambiental, muda a valência emocional e a atividade do córtex, contexto ambiental. Olha como é que é importante a integração de todas as informações ambientais para a emergência das nossas emoções. Não é simples. Emoções não são simples. Não tem uma regiãozinha muito simplificada, primitiva, que leva à emergência das emoções. Não. A emoção é muito, muito complexo.
Gente, agradecer, deu 1h20, é muito grande esse vídeo, mas de novo eu falei, tá tudo quebradinho lá, vai estar as informações, vocês podem estudar aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado. E se cuidem, por favor, para ver vocês no ano que vem. Quando a gente se encontrar no ano que vem, abraço coletivo, tá bom? Beijo para vocês e até logo.